Bom dia, minha cara, minha nobre família conquistense. Lamentavelmente, a nossa cidade, que parece muito com a música feita pelos amigos lá de Paratinga, isso em 1989, quando ele dizia: essa cidade é uma grande mentira. Isso ele se referia à cidade de Paratinga, quando na época se chamava Urubu, não nessa época de 89, mas no passado. Assim como a gente era chamado de Conquista, Imperial, Vila da Vitória e assim por diante. Meus caros e minhas caras, mais um capítulo do episódio envolvendo a compra de testes para a descoberta da doença Covid-19 em Vitória da Conquista no ano de 2020. O ex-procurador da Prefeitura Municipal, porém, quando o denunciante já era cidadão comum, e ele faz questão de frisar nisso, não como procurador do município, fez a denúncia como cidadão comum e sequer aceita dizer que pelo fato também de ser um operador do direito. Em entrevista à Mega Rádio, eu procurei para colocar aqui o nome das jornalistas que fizeram a matéria, muito bem feita, diga-se de passagem, uma entrevista esclarecedora. Nessa entrevista, o ex-procurador, vamos colocar aqui, o cidadão Edmundo Neto, ele coloca às claras o que aconteceu em Vitória da Conquista, com alguns senões. Veja só. Por volta, não se sabe a rigor qual foi o mês, sabe-se que, antes das eleições, o então procurador levou ao conhecimento, aliás, ao contrário, diante das denúncias feitas pelo jornalista Celino Souza, segundo o procurador, o prefeito da época, Erzin Guzmão, levou ao seu conhecimento um pedido de que verificasse aquela situação. Isso, evidentemente, entre os meses de outubro e novembro. O procurador de então resolveu investigar e analisar, já que ele era o procurador, ou seja, aquele advogado da prefeitura que fica na Secretaria de Saúde, como fica na Secretaria de Obras, como fica na Secretaria do Meio Ambiente, como fica também na Secretaria de Infraestrutura, enfim, de Educação e por aí se vai. Qualquer secretaria tem um cidadão que, como advogado, diz que os processos estão correndo dentro da legalidade ou não, para que o governo não erre. Esse é o papel e que se chama também de procurador do município. Então, todas essas secretarias têm um advogado para fazer essa orientação. Mas nos parece, por exemplo, que na Secretaria de Saúde ou da Saúde, o procurador Edmundo se mostrou mais competente do que o procurador ou da Secretaria de Obras ou da Secretaria de Infraestrutura, que eu não sei quem é responsável, qual secretaria é responsável pela fiscalização das construções públicas do município. Porque na educação, por exemplo, o procurador que lá estava, eu não sei se é ele ou eu acredito que não, porque da educação é exatamente nos feitos da educação. Mas o procurador da Secretaria de Obras, eu acredito que seja esse, se não for, me corrijam. Simplesmente deu ok o quê? Aceitou, meus caros e minhas caras, que se fizesse um assalto ao erário público no valor de 1.780.000. Eu me refiro à construção vergonhosa da creche Edna Ribeiro no bairro Primavera. Meus caros e minhas caras, a creche funcionou por 22 dias, toda pintada, parecendo um sepulcro caiado.
porque dentro os ossos espatifados e fétidos. Resultado, a creche foi inaugurada, meus caros e minhas caras. Eu acredito que em fevereiro, ou talvez no início de março de 2021. Nós estamos em 2024. Até hoje a creche não funcionou mais do que 22 dias. Por quê? Porque não tem estrutura alguma. E o atual governo não tomou uma providência sequer para recuperar o que hoje já passa de 2 milhões de reais do erário público. O que significa dizer que a Prefeitura de Vitória da Conquista está pouco se lixando com o dinheiro que vai por água abaixo. É o que eu estou dizendo aí. Será que vai ter um boletim de ocorrência para Paulo Nunes por isso? Porque tudo agora é boletim de ocorrência. Bom, voltando aqui à saúde, o que o ex-procurador Edmundo Neto disse à polícia, e ele não disse tudo que disse à polícia, eu tenho certeza, no papel, mas o que ele disse é entrevista à Mega Rádio. Bom, nessa entrevista, ele deixa claro que, além dessas tratativas feitas com o ex-prefeito Wesley Guzmão, e depois, evidentemente, o Wesley Guzmão entrou num processo de saúde ruim, infelizmente, e não voltou mais à Conquista vivo. Isso, ele saiu de Vitória da Conquista no final do mês de dezembro, porém, antes disso, lá por volta do dia 5 ou 6 de dezembro, ele passou o governo à vice-prefeita Irma Lemos, que é mãe da atual prefeita. Só que Erzen nunca mais voltou. Tomou posse como prefeito de Vitória da Conquista no dia 8, se eu não me engano, de janeiro ou 14 de janeiro. Não me recordo as datas. Porém, antes disso, no dia 1º de janeiro, um outro escândalo abateu Vitória da Conquista, quando um advogado, Ademir Esmerim, pela vez primeira na história do Brasil, alguém sem ter sido eleito, mas com a procuração do eleito, tentou tomar posse como prefeito de Vitória da Conquista. Os senhores se lembram desse escândalo? Nunca explicado. O advogado Ademir Esmerim, grande advogado aí, é verdade, nunca explicou direito que lambança foi aquela. Mas aí deu errado, né? A intervenção do doutor Anderson, do doutor Xandó e do vereador Chico Estrela, à época, adversário do prefeito eleito e, evidentemente, da prefeita que tomava posse, também protestaram e não foi possível o advogado assumir a prefeitura de Vitória da Conquista, como eu disse, pela vez primeira na história do Brasil. Bom, diante disso, a sociedade também não importou muito porque achou que isso era uma coisa tola. Ninguém sabe até onde isso iria. Da mesma maneira que se procedeu essa denúncia feita por Edmundo Neto, ex-procurador de Vitória da Conquista. No que ele aponta, passado esse problema do prefeito Wesley Guzmão, ele informou a prefeita de Vitória da Conquista, ainda, se não me engano, o que ele diz, no dia 14 de abril, porque é bom que se entenda, enquanto o prefeito Wesley Guzmão não assumiu o novo governo, a atual prefeita de Conquista manteve o alto escalão e o baixo escalão da prefeitura da maneira como vinha conduzindo o ex-prefeito Wesley Guzmão, até porque era ele o titular do cargo. Ele estava ali
temporariamente até que o ESEM se restabelecesse. E aí, todos os funcionários eram os mesmos. Ocorre que a partir de 14 de março, automaticamente a prefeita definitivamente era a prefeita Sheila Lemos. O que diz então o procurador? Que no dia 14 de abril ele fez, e ele não cita o nome, uma informação à prefeita através do seu secretário, que ele não diz o nome. Nós gostaríamos muito de conversar com o ex-procurador para que ele dissesse os nomes, que é fundamental que a sociedade saiba quem sabia. E aí o que aconteceu? Pelo que eu entendi na entrevista, ele chega a falar com a prefeita, que o encaminha a um assessor ainda oculto, o nome. A sociedade não sabe quem foi esse. E diz que a partir daí ele foi tirado da Secretaria de Saúde, onde estava o processo. Ora, a partir do momento que ele diz que, eu não sei se ele comunicou por escrito no que diz na entrevista, ou se foi apenas falado com a prefeita e com esse secretário, que até agora o nome não foi citado. O fato que realmente causa estranheza, que 3 dias após a conversa, ele é retirado da secretaria. É estranho, não é estranho? Ponto. Daí, então, é preciso que se diga, o procurador da cidade de Vitória da Conquista era o senhor Edivaldo Ferreira Júnior. E como eu disse no vídeo anterior, o procurador, ainda que seja procurador-geral da prefeitura, ele não é um procurador como se fosse do Ministério Público Estadual ou Federal. Ele é totalmente subordinado ao chefe do Executivo. O que significa dizer que, de posse da documentação da fraude que retirou dos cofres públicos de Conquista uma montanha de dinheiro, não se pode imputar responsabilidade ao procurador Edivaldo Ferreira Júnior, assim como não se pode falar da ex-procuradora Nadjara Regis, que já estava em processo de demissão, uma vez que foi demitida no dia 1º de abril. 1º de abril. Então, nem viu nada. Na verdade, no dia 14 de abril, quem tomou conhecimento disso foi o procurador novo, Edivaldo Ferreira Júnior. Bom, a partir daí, o processo não andou para lugar algum. É o que relata o advogado e o cidadão comum Edmundo Neto. Ao contrário, segundo ele, passou a receber orientações, determinações para cumprir tarefas que não eram pertinentes ao seu exercício de advogado na prefeitura. E o processo paralisado. Então, é estranho quando a prefeita de Vitória da Conquista vai em público criticar a fotografia de uma mala. E como eu disse, a mala por si só não está falando mal de governo algum. A mala é apenas uma figura. O que está dentro da mala é uma foto de dinheiro. Em momento algum, nas reportagens que eu vi em todos os blogs de Vitória da Conquista, foi colocado que aquela mala estava na Secretaria de Saúde ou nas dependências da prefeitura. Todavia, mais importante do que a foto da mala, a matéria realmente diz claramente que desapareceram milhares de reais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vitória da Conquista. Isso é mais importante do que a foto da mala. Só que a Prefeitura disse que a providência tinha sido tomada ainda pelo governo de Ezen Guzmão, o que não foi verdade. Enquanto a conversa é interna, não tem providência alguma. Por que não tem? Porque nenhum servidor
até aqui supostamente envolvido no delito foi desligado. Então estava tudo dentro da normalidade. O governo novo, que no dia 14 de abril tomou conhecimento de tudo, manteve tudo como estava. Ou seja, você sabe por que a pessoa é conservadora? Pois é, que tanto é falado na direita, é para deixar como está para ver como é que fica. Esse é o conservadorismo. Daí então, meus caros e minhas caras, se passou todo o ano de 2021. O procurador pediu para sair da prefeitura, saiu. Quer dizer, ele pediu porque ele estava acossado. Bom, aí, segundo ele, em janeiro de 2022, ele entregou a sua denúncia à Polícia Federal de Vitória da Conquista. De maneira equivocada, o delegado de polícia de Vitória da Conquista, o delegado federal, disse que tinha recebido, que ele nunca tinha visto aquilo na vida e que o próprio prefeito pediu a sua investigação, mas não foi verdade. E ademais disse ter recebido da procuradoria. Mentira! Não estou chamando ele de mentiroso, mas não é verdade. A prefeita de Vitória da Conquista fez uma declaração pública no Instagram dizendo que a providência tinha sido tomada pela Procuradoria-Geral de Vitória da Conquista, mas é mentira. A Procuradoria do município de Vitória da Conquista não tomou nenhuma providência em relação a esse caso, meus caros. É ou não é uma cidade que traz uma grande mentira? Aí você avança mais. Eu estou explicando a você passo e passo para que você entenda. Que dia foi tomada a providência por conta da Prefeitura Municipal, da sua Procuradoria Jurídica e da Prefeita Municipal? Exatamente no dia 25 de abril, quando 3 viaturas da Polícia Federal estacionaram na porta da Secretaria de Saúde e a cidade tomou conhecimento do fato através da nota da Polícia Federal, como também as suas respectivas fotos e a mala. Entendeu de onde veio a mala? Tem o dono da mala. A foto é da assessoria de comunicação da Polícia Federal. Mas aí, como sempre, os conservadores querem colocar uma cortina de pano, não de fumaça, para cobrir tudo. E aí diz o quê? O ataque frontal a quem denuncia. Né? Quando, na verdade, deveria se ater aos fatos. Não é culpa do jornalista A, B ou C quando ele escreve, porque esse é o ofício dele. Mas ao dirigente municipal compete apurar o fato imediatamente. Mas o que aconteceu? Desde o início de abril, dia 14 de 2021, completou um ano em 14 de abril de 2022, e se em janeiro de 2022 o ex-procurador não tivesse tomado a sua providência como cidadão de Vitória da Conquista, nós estaríamos hoje sem absolutamente nada. Se não, vejamos. Quando o ex-procurador Edmundo Neto fez a denúncia como pessoa física, ele fez a denúncia em janeiro de 2022. Porém, a Prefeitura de Vitória da Conquista, a denúncia chegou a esse governo, representado pela prefeita Sheila Lemos, em 14 de abril de 2021. Aí nós chegamos a 14 de abril de 2022, 14 de abril de 2023 e chegamos a 14 de abril de 2024, amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Vejam só, durante 3 anos,
3 anos, a prefeita de Vitória da Conquista não tomou qualquer providência sobre o assunto. Entenderam agora? O que significa demonstrar para a cidade de Vitória da Conquista, para o município de Vitória da Conquista, e pela ideia do zelo da coisa pública, é que não se tomaria providência alguma diante de um assalto de tamanha monta. Foi o que aconteceu. Então, não dá para poder chegar agora e dizer que tomou providência, porque não tomou providência nenhuma. No meu caso, na minha visão, prevaricou totalmente, porque eu não posso admitir que o procurador Edivaldo Júnior não tenha tratado do assunto com a prefeita. Não posso dizer que o procurador que substituiu o Edivaldo Júnior também não teve essa preocupação. E Vitória da Conquista é uma cidade fantástica. Um simples cargo de procurador-geral de Vitória da Conquista é equivalente a um cargo de qualquer outro secretário. O que foi feito aqui em Vitória da Conquista por um procurador, também pela vez primeira na história do Brasil, foi uma festa para marcar a posse de um funcionário da prefeitura no cargo de procurador. E foi uma festa. Eu não sei se essa festa foi mantida com dinheiro público. Se foi, era necessário se apurar. Onde apareceu o desembargador de Salvador, uma festa danada, que nunca mais vai se repetir em Vitória da Conquista, tamanha façanha. E antes disso, nunca teve isso em Conquista. Nunca teve. Mas é isso que eu estou falando. O pavão jamais vai se preocupar com o pé porque é feio, mas vai estender sua cauda enorme porque é linda. E aí o que acontece? Quando o pavão chega, que ele começa a bater as asas, né? E aquela coisa linda aparece, você só vê o belo, que é aquela coisa mais maravilhosa que tem, mas o pé do pavão é horroroso e ninguém olha para o pé. É exatamente o que aconteceu na prefeitura de Vitória da Conquista. Vamos fazer festa e participar politicamente aqui e ali, mas dentro a coisa está feia. E ninguém quer mostrar o que é feio. É natural, né? Bom, então, dizendo tudo isso, essa entrevista é esclarecedora, mas nós sabemos que ainda tem coisa para ser feita aí. O próprio procurador, ex-procurador, ele não diz o nome do assessor e já deveria ter dito. O senhor doutor Edmundo Neto, ele não afirma, mas ele diz o quê? Que havia um sentimento de que esse dinheiro teria sido usado na campanha eleitoral. Eu não sei se o professor José Raimundo anexou alguma coisa a esse respeito ao processo que pedia a cassação da chapa Eslen Guzmão Sheila Lemos. Não sei, porém, seria um motivo real para caçar a chapa, sim. Mas o que eu entendo? Até a entrada na justiça da ação de investigação judicial eleitoral, a AIJE, simplesmente você não tinha essa documentação. Porque foi logo após a eleição que a chapa, tem o prazo legal também, a chapa Zé Raimundo Luciana, entrou na justiça para questionar os desmandos econômicos da eleição. Pois é, e agora, José? Agora se descobre, se isso é verdade, que houve dinheiro público envolvido na eleição, meus caros e minhas caras. Isso necessita restar provado. O que eu disse aqui no outro comentário que fiz, meus caros e minhas caras? Eu disse o quê? Eu disse que eu não acredito que a secretária Ramona,
a subsecretária, que me passa o nome agora, e os outros três supostamente envolvidos no caso, tenham metido a mão no governo nessa tramamóia para pegar esse tanto de milhão. A Polícia Federal diz que o roubo é 677 mil. É um dinheiro bom, né? Mas outros dizem que isso passou da casa de 1,5 milhão a 2. E outros aqui, a boca pequena, falam realmente que houve gasto excessivo no exercício da busca do voto. Aí, meus caros e minhas caras, nós só teremos essa informação quando o advogado de Ramona, o advogado da subsecretária que está envolvido aqui, que eu peço desculpas não lembrar o nome, e dos outros 3 funcionários, falarem através de uma delação premiada. Aí você vai saber a verdade. E isso nós esperamos. E apesar de chegar até o fim aqui do nosso comentário, eu queria pedir a você que se inscreva no canal, dê um joinha se concordou, caso não tenha concordado, comente dizendo que não concordou, então dá uma setinha para baixo do dedinho para que nós tomemos conhecimento da sua opinião para saber se estamos no rumo certo. Será que você, conquistense, gosta de um comentarista que vem aqui e fala para você a verdade sem ofender ninguém? Agora, se alguém fez coisa errada, não pode se sentir ofendido quando a verdade vem para nos livrar da escuridão. E aí, seja quem for, ninguém é superior a ninguém em Vitória da Conquista. Nem o prefeito, nem a prefeita é superior a ninguém, nem o vereador é superior a ninguém, nem o juiz de direito, nem o delegado de polícia, nem Pedro, nem João, nem Manuel. Todos nós somos iguais perante uma coisa: um contrato estabelecido pela nossa comunidade brasileira, que é a Constituição Federal e todas as suas leis. Todos nós devemos respeito às leis. Toda vez que qualquer um de nós sai da forma da lei, evidentemente que tem que ser punido. Então, seria necessário que esses 677 mil voltasse aos cofres públicos, embora ele esteja abarroado de tanto dinheiro, com tanto dinheiro emprestado, e que nós, apesar da administração estar passando asfalto na cidade, embora o asfalto você consegue tirar com o dedo e que logo daqui a um ano já vai estar todo cheio de buraco, mas que dá um certo prazer de ver sua rua pavimentada, mas é preciso pavimentar as consciências também, para que ninguém se atreva a roubar o dinheiro público. Bom dia.